O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou nesta terça-feira um giro por Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Catar, com o objetivo de levantar algo em torno ali de $1 trilhão em negócios, além de negociar soluções para crises políticas na região. Mas a viagem já começa ali com sombra de problemas, com a doação de um Boeing 747 de luxo pela família real do Catar, o que contraria ali a Constituição dos Estados Unidos. E além disso, antes desse anúncio ali, as organizações Trump fecharam negócios bilionários ali na região que expõe ali o presidente a ataques dos parlamentares democratas. Vou chamar aqui o Fred para conversar com a gente. Fred, primeiro, vamos começar. Como que começa essa viagem ali? Em que contexto que deu essa viagem ali do presidente americano ao Emirados Árabes? Isso. Trump desceu hoje na Arábia Saudita, foi recebido pelo Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E ele tem uma agenda muito intensa, tanto econômica quanto política. Politicamente, tem temas muito sensíveis ocorrendo no Oriente Médio. Obviamente, a questão de Gaza e Israel, a necessidade urgente de um cessar-fogo. Em segundo, a questão do Irã e o programa militar nuclear, que há uma pressão dos Estados Unidos para que ele seja suspenso. Terceiro, as relações do Oriente Médio com Israel, uma continuidade dos acordos de Abraão do primeiro governo Trump, que levaram alguns países a reconhecerem Israel como um Estado independente, né? Economicamente, tem uma série de acordos, como você falou. O Trump já espera elevar o anúncio recente de $600 bilhões em investimentos ao longo dos próximos anos pela Casa Real Saudita nos Estados Unidos. Ele pretende ampliar para até $1 trilhão. E ele até fez uma brincadeira quando ele foi recebido hoje pelo Mohammed bin Salman, dizendo que eles são muito próximos, que eles têm muita coisa em comum, então não vai ser difícil ele chegar a isso. Mas tem um problema. Pois é. Essa questão do avião não é muito estranho, porque a gente está falando de uma das maiores potências, a maior economia do mundo, que teoricamente tem uma questão de segurança ali, de receber um avião. Como que vai funcionar isso? Exatamente. Ele é primeiro é um presente da Casa Real do Catar para o presidente Trump. Já começa a haver um problema aí. Mas parece que o Trump não vê problema algum. A gente até recortou aqui uma frase dele falando sobre isso, né? Se for possível colocar aqui no telão, que aí a gente já mostra o que foi que ele disse em relação a receber um presente tão caro. Eu jamais recusaria uma oferta dessas. Eu poderia ser estúpido e dizer, não queremos um avião de graça e muito caro. Mas aí tem problemas ali de legislação também, né? Tem muita coisa ainda por aí. Um deles é o artigo 1º da Constituição dos Estados Unidos, que não foi assinada nesse século, ela foi assinada em 1700. Né? Na origem da Constituição americana, já se falava, no primeiro artigo, seção 9, nenhum título de nobreza será concedido pelos Estados Unidos. Nenhuma pessoa que ocupe qualquer cargo lucrativo ou de confiança sob seu comando aceitará, sem o consentimento do Congresso, qualquer presente, emolumento, cargo ou título de qualquer tipo de qualquer rei, príncipe ou estado estrangeiro. Ou seja, está na Constituição que para ele aceitar qualquer coisa precisa passar pelo Congresso. Mas aí já tem uma operação meio abafa nessa história. A porta-voz da Casa Branca, a Ken Leavitt, ela já falou assim que não há nenhum problema, eles estão avaliando isso, e ainda foi bastante incisiva falar que o Trump abriu mão de viver na fortuna dele para exercer o ônus de ser o presidente da maior nação do planeta. Então, ela relativizou. A procuradora-geral, Pam Bondi, também diz que já está avaliando isso, que não é uma questão assim tão problemática. Mas tem uma série de camadas de problemas aí. O primeiro, eles querem colocar esse avião para ser o Air Force One, o avião de transporte oficial do presidente dos Estados Unidos. É uma aeronave super moderna, normalmente, o Air Force One, com enormes recursos de defesa aérea e de proteção. Vendo, né?
Esse daí é o avião que o governo do Catar está oferecendo. É um avião luxuoso, ele foi colocado no ar, decolou pela primeira vez em 2015, ele é operado por uma empresa suíça a controle. Ele tem uma suíte, 9 banheiros, não, 2 banheiros completos, 9 lavatórios, espaço para 89 pessoas, 14 tripulantes, diversos lounges para reuniões, encontros, etc. Você vê que as poltronas são todas de couro ou algum material bem mais sofisticado, não são aquelas poltronas comuns de transporte aéreo. Aí nós estamos vendo um corte dessa área principal, aquela parte logo na ponta. Volta, por favor, uma das imagens ali, se for possível. Esse é o 747, não é especificamente esse, mas ele é um avião bastante luxuoso, só esse avião ele é estimado em 400 milhões de dólares. Né? Ele é um avião, mas ele precisaria passar por um processo de retrofit para exercer essa função. Porque a gente tem uma questão ali de rastreamento, uma questão de segurança. Exatamente. É um avião que vai transportar o presidente, dos Estados Unidos. Então ele precisa ser completamente desmontado, vistoriado, e se você lembra bem, o que Israel fez com o Hezbollah, eles conseguiram inserir mecanismos dentro dos pagers de comunicação de rádios, né? Então é essa que é a preocupação do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Isso levaria anos. A possibilidade é de que isso não fosse completado antes do final do mandato do Donald Trump. E aí ele passaria para, o Trump já adiantou, que ficaria a cargo da biblioteca presidencial Donald Trump. Todo ex-presidente dos Estados Unidos tem sua própria biblioteca para ele poder armazenar os arquivos, os documentos, os tratados que ele assinou ao longo do tempo. Ela ficaria. Então você já tem um problema. Essa aeronave que vai ter um retrofit pago pelo governo, estimado em alguns bilhões de dólares, como você falou, estima-se que possa chegar a 2 bilhões de dólares, ficaria para uso exclusivo e particular do ex-presidente Trump, então, né? Segundo problema, os Estados Unidos já estão no meio de um contrato de 3,9 bilhões de dólares com a Boeing para o fornecimento de 2 aviões Air Force One para serem entregues entre 2027 e 2029. Ou seja, eles seriam entregues antes de ficar pronto o retrofit do presente da família real do Catar. Então, é um problema bastante complicado, que você já teria aí uma questão de uso do dinheiro público em substituição de um gasto que já está em andamento. É um contrato bastante polêmico, a Boeing já deveria ter entregue isso em 2024. O próprio Elon Musk entrou junto desse processo para ver se agilizava o processo de entrega e produção das aeronaves, mas você tem um contrato bilionário e você faz mais um contrato, parece que já foi informado pelo Trump e até mesmo pela MNSBC, que uma empresa do Texas já estaria contratada para fazer o retrofit desse jato fornecido pela família real do Catar, oferecido, né, pela família real do Catar. E, Fred, a gente pode falar em conflito de interesses porque a gente sabe que nenhum presente é de graça, né? Sempre se espera ali alguma coisa, principalmente a gente falando de uma nação como os Estados Unidos, que é uma nação que tem condição ali de oferecer segurança, vai ter que fazer tudo isso. O que pode estar por trás, né, de todo esse presente? Isso que vários parlamentares democratas já estão levando para o Congresso, inclusive para a Comissão de Segurança Nacional. Primeiro, o Catar, que ofereceu esse presente para o Donald Trump, é o mesmo país em que o filho do Donald Trump, Eric Trump, anunciou no final de abril um grande contrato no valor de 5,5 bilhões de dólares para a instalação de um complexo de turismo, hotelaria e golfe na costa leste do Catar, numa associação com empresários locais, dentro de um grande projeto do governo do Catar de criar uma área de 8 milhões de metros quadrados de lazer de alto luxo, resort, 7 quilômetros de praia, para atender turistas de alto nível.
certo? Esse acordo foi assinado há poucos dias antes e foi anunciado, como nós estamos vendo aí, no próprio Twitter, na rede social do Eric Trump, que é o terceiro filho do Donald Trump, irmão do Trump Jr. e da Ivanka, filho da Ivana Trump. Né? O Donald Trump ainda tem mais 2 filhos. Ele também é o responsável, vice-presidente, se não me engano, do conglomerado das organizações Trump. Ele ficou responsável enquanto o Donald Trump se licenciou para ser o presidente dos Estados Unidos. Esse é um contrato muito longo, muito lucrativo, né? E os parlamentares democratas estão apontando nessa direção como um problema, né? Que há um conflito de interesse da família e que receber presentes nesse momento e você ter uma viagem, lembremos, o Catar é a segunda etapa da viagem do Oriente Médio do Donald Trump. Começa hoje pela Arábia Saudita, amanhã ele vai estar no Catar, né? E não é só isso. O Eric Trump, mais o Zach Witkoff, que é filho de Stephen Witkoff, o negociador-chefe para o Oriente Médio do Donald Trump, fecharam também no mês de abril um acordo de 2,2 bilhões de dólares para o uso da criptomoeda Trump em negócios com uma empresa chamada MX, que ela é ligada à família Al Nahyan, que é a que comanda os Emirados Árabes Unidos. Né? Então, essa daí é a chamada do token, né, da reunião, justamente desse acordo que eles estão. O Eric Trump está indo lá representar no Oriente Médio. Né? Então, há muitas relações envolvidas nessa questão. É importante a gente lembrar que no Brasil a gente teve um problema parecido, né, em uma escala diferente, mas o Bolsonaro enfrentou ali problemas por joias recebidas que eram valores muito menores, né, do que do avião que a gente estava discutindo agora. É essa que é a questão da Constituição americana, que aqui nós temos, não está explicitamente na Constituição, mas lá é exatamente evitar esse tipo de situação. Em que ponto há a interferência entre o público e o privado? Em que ponto um presente é dado para obter uma vantagem? Em que ponto um presente é dado como uma homenagem? Aqui no Brasil a gente tem algumas regulamentações que colocam em termos de valores, né? Então determinado tipo de valor, determinado tipo de presente, ele precisa ser declarado, registrado na Receita Federal e ali ele vai ficar em separado, né? Ele não é pessoal, ele passa a ser da União. Nos Estados Unidos, o que foi colocado é uma linha fina, uma linha demarcada muito clara. Não pode, a não ser que o Congresso autorize. Então ali você vê que na Constituição não fala assim, se o presente tiver um valor X, for Y, não pode. A gente estava conversando, quando a gente estava debatendo os temas, sobre essa questão do Congresso, né? Porque o presidente americano, ele tem feito algumas ordens executivas, não tem passado tantas as medidas ali no Congresso. E a gente tem falado, ele tem uma maioria ali no Congresso, mas não é uma maioria tão ampla, que dá ampla vantagem, né? Sobre todos os assuntos. Não, a vantagem dele é bem curta. Ele tem, na Câmara, ele tem um deputado a mais do que o mínimo necessário para ser maioria. No Senado, ele tem, se não me engano, 3 a mais do que o mínimo para ser a minoria. Isso quer dizer o seguinte, ele não tem o suficiente para, por exemplo, mexer na Constituição dos Estados Unidos. Mas ele tem o suficiente para impedir a abertura de investigações. Né? Então ele já controla. Então ele tem uma maioria que dá conforto para ele e ele está trabalhando muito para garantir que essa maioria se amplie nas midterms do ano que vem. Né? Então, ele está trabalhando muito intensamente, ele tem essa vantagem, ele sabe que tem essa vantagem. Por isso, e ele tem uma segunda vantagem. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, o número de juízes da Suprema Corte indicados por republicanos é maior do que os indicados pelos democratas. Então ele tem uma expectativa de que normalmente ele vai conseguir passar essas ordens, ainda que elas contrariem a Constituição, como a primeira ordem executiva dele, que era justamente contestando o direito de ser americano de filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos, né, que contraria a Constituição
norte-americana. Então ele havia colocado isso como uma possibilidade, acreditando que ele conseguiria passar como um trator. E ele está encontrando resistência justamente nos juizados de primeira instância, nos juizados de condados, né, e que leva a uma briga judicial muito grande. Ele ainda vai enfrentar muita dificuldade com relação a isso. E essa Mas um parte, contexto que ele está passando de baixa popularidade também, né? sim, não. Uma pesquisa do YouGov colocou, do final de abril, o Instituto YouGov e uma universidade dos Estados Unidos colocou da seguinte forma: perguntaram em que ponto eles associavam a palavra corrupto ao Donald Trump. 68% associavam ele de forma completa ou em parte à palavra corrupta. E um terço, mais ou menos, falava que ele não tinha ligação alguma. E fora que as pesquisas de opinião estão mostrando ele em queda em relação ao primeiro momento dele, de janeiro. Então, mas as pesquisas de opinião dizem muito pouco para o Trump. O Trump ele leva isso muito pouco. Ele ignora essas pesquisas. Ele ignora. Ele normalmente diz que são manipulados pela grande mídia contra ele, né? Então, normalmente, ele não leva em conta. Mas ele vai enfrentar bastante desgaste em relação a essa questão do presente ocorrer justamente no intervalo entre um acordo fechado pela família com a empresa dele e a visita que ele está fazendo ao Oriente Médio. Então, esse presente realmente caiu como um presente para os democratas.